Baseado no que tu falou. Ô galerinha, estou muito feliz, estamos bem organizadinhos com a matéria, estamos em dia. Se tu fizer teus exercícios, trouxerem as dúvidas, vai dar tudo certo, como eu já prometi. Então eu vou aproveitar que a ótica está bem resolvida e vou finalizar com mais qualidade a aula anterior da Física 2C, que nós estávamos vendo a associação de resistores. Quais dois tipos? Série, paralelo. Características da associação em série. A corrente é a mesma. Série, mesma corrente. Mesma corrente. O que é que se divide? Divide a tensão. Quantos volts fica para cada resistor? E nós vimos a associação em paralelo. Na associação em paralelo nós vimos que é a mesma tensão e a corrente se divide. Divide corrente. O I. Corrente é o I, tensão é o U. Tensão é o U, corrente é o I. Vimos que na associação em série, para achar o resistor equivalente, basta somar os resistores, certo? E vimos que na associação em paralelo, achar o resistor equivalente é um pouquinho mais chato. Pela pouca experiência que eu tenho, eu vejo que a maioria dos jovens tem muito mais dificuldade na parte de eletricidade, via de regra, né? Regra geral, do que em ótica. Então vou usar esse finalzinho de aula para mostrar algo importante sobre a aula anterior. Quero exemplificar para vocês uma associação de resistores em série, em paralelo e, por que não, uma mista. Então olha só, vamos fazer a associação de resistor mais boba que poderia surgir com seno. Vamos pegar três resistores, um de 10 ohms, um de 30 ohms, e um de 20 ohms. Por que eu sei que eles estão associados em série? Porque a saída de um está conectada no polo do outro. A gente poderia dizer que os pontos A e B são os polos do resistor 1. Os pontos B e C são os polos do resistor 2. E os pontos C e D são os polos do resistor 3. Como assim polo, professor? A tomadinha. Isso pode ser uma lâmpada, por exemplo, poderiam ser 3 lâmpadas. Como a saída de uma lâmpada, o polo de uma lâmpada está conectado no polo da outra, e assim por diante, sem bifurcações, eu tenho certeza que a corrente elétrica que flui do positivo para o negativo, né, corrente convencional, os elétrons, na verdade verdadeira, estão fluindo no circuito no sentido oposto. Isso me dá certeza que a corrente que passa pelo primeiro resistor passa pelos próximos resistores. Portanto, eu sei que é uma associação em série e, portanto, eu posso descobrir um único resistor equivalente que substitua todos os outros. E em série é muito fácil, é só somar. Então eu tenho 60 ohms. Se, por exemplo, a tensão elétrica fosse de 120 volts, eu poderia aplicar a definição de resistência elétrica visto em outras aulas, que a gente está chamando carinhosamente de URI, e descobrir o I, que percorria o circuito. O V é 120, o R é 60, calcula o I. Está multiplicando, passa dividindo, 2 amperes. Fundamental o aluno ter consciência que aqueles 2 amperes só vale para todos os resistores só porque era uma associação em série. Por isso que eu tenho esta conclusão aqui, ó. Se eu sei a corrente em cada resistor e se eu sei o valor da resistência de cada maldito resistor, eu tenho o direito de fazer URI em cada um deles. URI no 1, URI no 2 e URI no 3. E com isso nós vamos confirmar aquilo que tínhamos acabado de revisar. Como o R de 1 é 10 e a corrente que o percorre é 2, eu sei que a tensão é 20 volts. Como eu sei que o R
é 30 e que o I é 2, eu sei que o 2 é 60 volts. E finalmente, como eu sei que o R3 é 20 e o I é 2, eu sei que o I3 é 40 volts. Se nós quiséssemos decorar uma regra para associação em série, poderíamos dizer que a tensão é diretamente proporcional à resistência. Observe que do 10 para o 20, quando dobrou a resistência, dobrou de 20 para 40 volts. Quando a resistência foi de 10 para 30, triplicou, a tensão elétrica foi de 20 para 60, triplicou. Conclusão, na associação em série, a tensão sobre o resistor é diretamente proporcional à sua resistência elétrica. Pô, legal, 20 mais 60, 80, mais 40, 120, ó. Os 120 volts foram divididos um pouco para cada resistor. Nome justo, divisora de tensão. Apelido. Legal. Não poderia ter um circuito em série mais simples do que esse. Né? Tem que dominar um circuitinho simples como esse para almejar circuitos mais elaborados. Vamos fazer um exemplo em paralelo. Vamos fazer a mesma ladainha. Vamos pegar o resistor 1 que vale 10, o resistor 2 que vale 30 e o resistor 3 que vale 20. Vamos conectar na mesma bateria ideal, inclusive, que fornece 120 volts de tensão. R1 10 ohms, R2 30 ohms e R3 20 ohms. Primeira coisa marcante, por ser uma associação em paralelo, e o que me garante que é uma associação em paralelo? Se nós denominássemos esses pontos A, B, C e D, E e F, o nome desses pontos são polos, os polos dos resistores. Observem que os polos da esquerda estão todos conectados por esse fio condutor vermelho. E os polos da direita também estão todos conectados. Sempre que polos de resistores estiverem conectados 2 a 2, obrigatoriamente a tensão que atuar num atuará no outro. Por isso que eu posso garantir que a associação é em paralelo. U1 é igual a U2 é igual a U3, que é igual a 120 volts. Tu vê que perigo, meu querido. É muito comum o aluno olhar para esse exemplo 1, olhar 120 volts e achar que todo mundo tem 120 volts. Errado. Esse raciocínio só é válido quando a associação é em paralelo. Em paralelo puro. Se eu tivesse botado mais um resistor aqui em série com esses que estão em paralelo, esse raciocínio imediato não seria válido. Tu vê que legal, a associação em paralelo pura, só paralelo, não é mista, ela é mais fácil de resolver do que uma associação em série, porque eu nem preciso calcular a resistência equivalente. Eu já posso de cara aplicar o URI no sujeito 1, no resistor 2 e no resistor 3. O mesmo não é verdadeiro para associação em série. Eu não poderia fazer URI já de cara porque eu não sabia o I. Eu tive que primeiro simplificar o circuito para achar o I. U, para todos o mesmo U, já que é paralelo. O R, 10. E o I, está multiplicando, passa dividindo, 12 ampere. 12 ampere. O 120, o R, 30, está multiplicando, passou dividindo, 4 ampere. O 120, R, 20, vamos calcular o I3, está multiplicando, passa dividindo, 6 ampere. Conclusão, numa associação em paralelo de resistores, o resistor que tem a menor resistência é o que é percorrido pela maior corrente. Quer dizer que a corrente que percorre o resistor é inversamente proporcional à sua resistência. Quando a resistência triplicou de 10 para 30, a corrente caiu a terça parte, dividiu por 3. Quando a corrente dobrou, quando a resistência do resistor dobrou de 10 para 20, a corrente caiu de 12 para 6. Então, para associação em paralelo, a corrente que percorre o resistor é inversamente proporcional à sua resistência elétrica.
Legal. Ah, professor, mas eu quero achar o resistor equivalente. Então tá, tu quer achar um resistor que substitua todos esses. Claro que para ele ser equivalente a esse conjunto, a tensão sobre ele tem que ser 120. Então acompanhe comigo. A corrente que passava nesse era 12 amperes. A corrente que passava no do meio era 4 amperes. A corrente que passava no de baixo é 6 amperes. Ó pai, quanto que vem por aqui? Faz sentido? 4 com 6, 10, mais 12, tem que passar 22 amperes. 12 litros por segundo, 4 litros por segundo, 6 litros por segundo. A tubulação vem aqui e emenda tudo aqui, não tem nenhuma gota de vazamento. 22 litros por segundo. Aí é palpável, né? Palpável. Nunca vi ampere na vida, o cara fica meio preocupado. Bom, peraí. Se eu sei que passa 22 amperes num circuito com uma tensão de 120 volts, eu posso aplicar o URI uma última vez e descobrir quem é esse resistor equivalente. 120 22 avos, ou simplificando, 60 onzeavos de ohm. Que feio, né? Daria para dividir, né? O cara não é vadio, o cara divide. 60 dividido por 11, na matemática nós não dividiríamos, né? Mas físico não gosta muito de fração irredutível. 5 vezes 11, 55, sobrou 5, vírgula para poder baixar um zero, aí dá 4, 44, sobrou 6, aí vai dar 5, 4, 5, 4. Então a resistência equivalente é 5,4545 ohms. Eu tive que usar a fórmula chata? Usei a fórmula satânica? Não, né? Eu primeiro achei o I total e usei esse I total para achar o equivalente. Bom momento para provar que a fórmula funciona, né? Uma vez na vida, uma na morte, vale a pena usar a equaçãozinha. 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30. A ordem aqui não importa, né? Tira o mínimo, que é 60. Tira o mínimo daquele jeitinho, né? Também é importante, por incrível que pareça, para a prova de matemática. Não saber fazer isso agilmente pode ser uma dor de cabeça. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí, quando eu inverter ambos os lados, 9, 10, 11, tá lá. O mesmo valor encontrado por uma técnica aparentemente diferente. 60 onzeavos. Como é que eu te recomendaria treinar a fazer essa questão? Putz, não dá para colocar vários de 20 no lugar do de 30, né? Ah, mas eu posso dizer que no de 30 tem 2 de 60, não posso? Porque 60 dividido por 2 dá 30. Quantos de 60 no lugar do de 20? Por que 3? Porque 60 dividido por 3 dá? Substituir, já tenho 5 de 60. Quantos de 60 no lugar de 10 em paralelo? 6, porque 60 dividido por 6 dá 10. 5 mais 6 são 11 de 60. 60 sobre 11. Sem fazer conta nenhuma, sem sujar a mão, o cara descobre o resistor equivalente, 60 onzeavos. Mesmo no caso em que outros macetes não seriam bem-vindos. Transforme vários resistores, transforme um resistor pequeno em vários grandes. Tente igualar todos os resistores que estão em paralelo. Use o macete ninja. Aí, cara, vai ficar bem rápido, a gente não vai ficar sofrendo, tira o NMC, divide para de baixo, multiplica para de cima. Aquele mantra que a maioria das pessoas nem sabe por que existe. Seria legal também, né, de refletir sobre isso. Eu sei por que eu tiro o NMC, por que eu divido pelo de baixo, por que eu multiplico pelo de cima. Se tu não entende o porquê disso, vale a pena investigar isso e dominar definitivamente as frações. Chegou o grande momento. Ah, mas se o aluno pede, né, meu querido? Meu Deus, a alegria do professor é tirar dúvida do aluno, cara. Vai dar certo. Vamos que vamos. Vamos fazer uma questãozinha para aquecer.